Queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, em Provérbios, capítulo de número 14, verso de número 26. Obrigado. Nós queremos aproveitar esta ocasião do Dia dos Pais para celebrar o nome do nosso Deus e pensarmos sobre a paternidade bíblica, como é a paternidade na Bíblia, o que a gente pode aprender com o próprio Deus, para que nós todos que somos pais possamos aplicar isto no dia a dia, mas todos nós, de um modo ou de outro, não é? Porque todos somos filhos, temos um pai, e mesmo as mulheres que não podem ser pais, mas elas cooperam para que aqueles que estão próximos delas sejam bons pais. Então vale a pena todos nós ouvirmos, aprendermos, entendermos aqueles que já são pais, aqueles que serão pais. O meu desejo é realmente que Deus possa aplicar ao nosso coração a palavra dele, e a gente saia daqui, desta noite, realmente entendendo o que é que Deus quer com a paternidade, porque é que Deus nos deu a nós, pais, este privilégio enquanto pai. Muito bem, vamos ler o texto. Provérbios 14, verso 26, diz assim: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Refúgio para os seus filhos. Vamos orar mais uma vez? Queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, e você orasse comigo, pedindo que Deus aplique esta palavra ao teu coração. Deus quer falar comigo, contigo, homem, mulher, moço, moça. Deus quer falar conosco, e eu queria que você, junto comigo, pudesse orar para que Deus nos ajude, nos abençoe a entender, agasalhar essa palavra em nosso coração e sairmos daqui dispostos a praticá-la. Paizinho, é a tua palavra, e a partir da tua palavra, Senhor Deus, queremos o Senhor aplique em nós as verdades contidas, ó Deus, nas tuas sagradas escrituras, e a partir dela, os valores e princípios eternos que precisamos, ó Deus, trazer para as nossas vidas, a fim de que nós, os pais, mas não só os pais, as mães também, os filhos, nós, a tua igreja, todos possamos entender como o Senhor quer que a gente olhe para a paternidade. Eu oro assim, grato e certo que o Senhor me ouve, Pai, porque eu estou orando em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Amém? Muito bem. As datas ajudam a gente, né? E essa data em especial do Dia dos Pais, ela é uma excelente oportunidade para a gente refletir sobre a importância da paternidade à luz das Escrituras. Eu ouvia um filósofo aí, bem conhecido, que eu gosto inclusive de ouvi-lo, né? E ele fazia um arrazoado sobre a paternidade, e o arrazoado que ele fazia era um arrazoado que considerava que a sociedade precisa de algum modo, não é? Fazer com que a paternidade aconteça, mas eu queria que eu e você entendêssemos que a paternidade não pode ser exercida a partir da nossa percepção e nem das nossas idiosincrasias, de nossas ideologias, mas que ela precisa sim ser exercida à luz das sagradas escrituras, e tão somente à luz das sagradas escrituras. Por isso digo e repito, não é um desafio para nós, os pais, os homens que já tivemos o privilégio de ter a condição da paternidade, mas também para as mulheres, a fim de que elas, vocês mulheres, entendendo o que é a paternidade bíblica, ajudem os seus maridos para que eles possam exercitar a paternidade desta maneira como o eterno Deus espera. E que nós, enquanto igreja, povo de Deus, também possamos ter a leitura correta do que é a paternidade,
a fim de influenciar não só os homens que já são pais, mas também os garotos, os jovens que ainda não são pais, mas que um dia o serão em nome de Jesus, para que eles desenvolvam habilidades, características e entendimento ainda mais acurados que nós e sejam pais ainda melhores do que nós. Amém? Muito bem. Então, dito isto, eu queria que a gente pudesse olhar para as Escrituras a partir desse texto e pensar aqui como, de fato, nós podemos aprender com Deus a paternidade correta, a paternidade que realmente fará diferença na vida das famílias, dos filhos, da sociedade. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria considerar com vocês é o papel dos pais na Bíblia. Como a Bíblia vê o papel do pai, como a Bíblia ensina que nós devemos exercer a paternidade. A primeira coisa que queria compartilhar com os irmãos, dentro dessa peculiaridade aí do papel do homem, é o texto bíblico de Mateus 7, de 9 a 11, que diz assim, não é? Qual de vós é homem que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir, não é, peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai que está nos céus boas coisas aos que lhe pedirem. Por que eu li esse texto? Porque esse texto mostra claramente a figura de Deus como sendo pai, um pai amoroso. Então, o maior exemplo bíblico que nós temos de paternidade é o próprio Deus. É o eterno Pai, é o eterno e soberano Deus, que desde o seu trono de glória, exerce a paternidade na vida de todos nós. Eu acho interessante, quando a gente ouve testemunho de alguém, que por algum motivo, infelizmente, não teve o privilégio de ter o pai próximo, mas que quando encontrou-se com o Senhor Jesus, encontrou também a figura de um pai. Tem alguém nessa condição? Olha só. Eu acho maravilhoso isso, porque de fato a Bíblia vai ensinar que Deus é pai. Antes de mim, de você, antes de nós os homens, temos esta condição de pai e exercemos a paternidade, Deus é pai. E é por isso que Jesus diz, olha, vocês são homens falíveis e vocês fazem o melhor, que dirá o Pai celeste, que dirá o Pai de vocês que está nos céus. Então, o Deus eterno, Ele é este Pai. Ele é este Pai maravilhoso. Ele é este Pai poderoso. Então, eu gostaria que nós entendêssemos e olhássemos para Deus sempre como sendo o Pai eterno, aquele que poderá suprir todas as nossas necessidades. Eu louvo a Deus por a vida de meu pai. Meu pai me abençoou muito, em muitas áreas, mas o meu pai, como você deve imaginar, e como eu, ele não é perfeito, ele tem muitos defeitos, e meu pai deixou a desejar em muitas coisas, mas uma coisa é verdade, mesmo quando meu pai estava ausente, o eterno Deus não estava. E eu posso me lembrar de situações lá do meu passado remoto, não é? Lá da infância, em que Deus estava presente em situações ali, em que meu pai estava ausente, mas o Senhor Deus, Ele se fez presente. Eu pude refletir nesses dias, pensando na paternidade, enquanto trabalhava também este sermão, lembrar-me que ao longo da minha vida, Deus não apenas foi pai para mim, como Deus também usou muitas pessoas, inclusive dentro do convívio da igreja, dentro da minha família, para suprir a figura de pai. Porque Deus jamais nos desampara. Ele sempre estará conosco, cuidando de nós. Esta é a lição mais preciosa sobre paternidade que eu e você podemos ter.
entender que o eterno Deus, Ele é o nosso Pai e jamais vai nos desamparar. Alguém que por algum motivo está frustrado porque ele não teve um pai presente, ou porque o seu pai, ainda que, como aprendemos com o Leandro Gadioli ontem, ainda que um pai vivo e que mora com ele, mas um órfão, porque infelizmente nos dias de hoje temos muitos filhos órfãos, que de fato, ainda que isso aconteça, cada um de nós perceba que o eterno Deus se apresenta para todos nós, sem exceção, como Pai. É por isso que é por isso que João, o evangelista, falando sobre Jesus, no capítulo 1, verso 12 do Evangelho de João, ele disse o seguinte: e todos quantos creram nele, Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Que bênção! Eu e você podemos ser filho de Deus através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Neste verso, Deus é descrito como esse Pai amoroso e generoso, que se preocupa conosco, que sempre fará o que é melhor para nós. Nem sempre fará o que a gente gostaria que Ele fizesse, mas é certo, Ele sempre fará o que é melhor, porque Ele é amoroso, porque Ele é generoso. Como já disse, os pais, aqui da terra, nós somos falhos e fracos, e por isso mesmo nós precisamos olhar para esse Pai eterno, a fim de refletir o amor e cuidado de Deus nas nossas relações diárias, e principalmente na relação com os nossos filhos. Eu não consegui ver todos que eu pude ver, as homenagens que os filhos fizeram aos seus pais, as homenagens que os pais postaram, todos os que eu pude, eu curti. Se eu não curti o seu, me perdoe, é porque não chegou para mim, não consegui ver, mas se você me ajudar lá, eu também curto lá, porque eu amo ver isso, Então está lá, o filho posta e coloca aquelas palavras maravilhosas a respeito de seus pais. Os meus filhos fizeram o mesmo com relação a mim, e quando eu leio aquelas palavras, eu sei que eu não sou tudo aquilo que eles estão colocando ali, mas eu sei que o eterno Deus, o Pai poderoso, o Pai supremo, Ele pode me ajudar, e eu tenho pedido a ajuda dEle, para que no exercício da paternidade eu possa, o máximo possível, viver aquilo que os meus filhos precisam que eles vivam. E a mensagem que fica para mim e para você, é que a gente olhe para Deus e aprenda com Deus como ser um pai que os nossos filhos precisam, como ser pais que a sociedade precisa. Você homem, você que é pai, eu queria fazer um desafio a você nesta noite. Saia daqui disposto a olhar todos os dias para Deus e aprender com Deus algo novo a respeito da paternidade, para que você seja um pai melhor para o seu filho, para que você seja um exemplo para a sociedade de como deve ser a paternidade. Está comprovado que a falta da paternidade na vida de um ser humano causa danos irreversíveis, ou quase que irreversíveis, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é um Deus de milagres, e Ele pode fazer isso, mas infelizmente nem todos alcançam isto, porque isso só pode ser alcançado pela fé. Então que saiamos daqui com esse desafio e com essa disposição de alma. Mas eu também, quando olho para as Sagradas Escrituras, aprendo a paternidade como liderança, acima de tudo, espiritual. Talvez aí o grande problema de alguns dos pais, porque eles acham que ser pai ou que a paternidade tem mais a ver apenas ou tão somente a ver com a questão de suprir as necessidades físicas. Então ele se esforça para dar uma boa formação acadêmica para o seu filho, para dar, as melhores condições sociais para o seu filho, e não se apercebem de que a Bíblia ou a paternidade bíblica pressupõe que o pai, acima de tudo, seja um líder espiritual. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, verso 4, vai dizer assim:
E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Acima de tudo, a paternidade precisa ser liderança espiritual. Nós que fomos feitos pais ou tivemos o privilégio de gerar filhos, precisamos entender que o que há de mais precioso para mim e para você é liderar os nossos filhos de forma espiritual. Eu conheço muito pais que são gente muito simples, analfabetas, iletradas, mas que são verdadeiros líderes espirituais sobre suas casas. E por isso mesmo construíram homens, seres humanos fantásticos, porque eles entenderam isto. Suprir as necessidades materiais do seu filho, físicas de seu filho, não é suficiente. Talvez alguém possa pensar, não, mas além das físicas, eu supro também as necessidades emocionais. Não é suficiente. Nós precisamos liderar espiritualmente os nossos filhos. Eu louvo a Deus por a vida de minha mãe, porque minha mãe me ganhou para o Senhor Jesus. Mas eu aprendi na Bíblia que eu não deveria esperar que Berenice ganhasse os meus filhos para Cristo. Eu precisava investir na vida dos meus filhos. Eu louvo a Deus porque sei que minha esposa ora, jejua pelos meus filhos desde sempre. Mas eu entendo o meu papel. E cada um de nós homens precisamos entender qual é o nosso papel como pai. É liderar os nossos filhos para Cristo. Podemos não ser alguém muito famoso, podemos não ser alguém tão importante, rico, mas nada vai valer a pena. Ou digo, vai valer a pena, ainda que não tenhamos todas estas coisas que o mundo julga tão valioso e importante, vai valer a pena, se ao final da sua vida você souber que você liderou espiritualmente seu filho. Eu não quero assustá-lo, eu não quero ameaçá-lo, eu não quero que você saia daqui preocupado. Mas se você não tem sido um líder sobre os seus filhos, pai, se arrependa. Volte-se para o Senhor. Confesse o seu pecado. Hoje, diga, Senhor, eu quero ser um líder espiritual para o meu filho. E sabe qual é a coisa mais tremenda de ser um líder espiritual sobre os nossos filhos? É que nenhum de nós tem capacidade em nós mesmos para isso. A gente vai precisar muito da graça de Deus. Muito da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Porque se o Espírito Santo de Deus não nos tomar, se Ele não nos ajudar, se Ele não nos fortalecer, se nós não nos relacionarmos para com Deus eterno, como sendo Ele o nosso Pai, e nós o Filho, que aprendemos com Ele, para então exercer liderança sobre os nossos filhos, nós não poderemos fazê-lo. Os pais, os homens, eles são chamados, somos todos chamados para liderar espiritualmente as nossas casas. É por isso que a Bíblia faz esta comparação entre Jesus e a igreja com o homem e a esposa. Porque o que a Bíblia quer que eu e você entendamos é que a semelhança de Jesus, que era rei, profeta e sacerdote, ou seja, era líder sobre a sua casa. Ele era aquele que apresentava as causas do povo, e é aquele que apresenta as causas diante, não é? Do Deus eterno, e é aquele que também manifestou a palavra viva de Deus, sendo Ele mesmo a personificação desta palavra. Eu e você, enquanto líderes em nossas casas, precisamos também exercer esse sacerdócio que Jesus exerceu, esta profecia que Jesus exerceu, e esta liderança que Jesus exerceu. Tem a ver com coisas espirituais, muito menos a ver com coisas terrenas, físicas, passageiras. Nós fomos chamados para liderar as nossas casas. Se espera que eu e você, homem, lideremos as nossas famílias, lideremos os nossos filhos, guiando-os de tal forma para a fé
e ensinando-os a seguir os caminhos que o eterno Deus já preparou, já aplainou para que a gente trilhe por eles. Sabe, querido, querida, amado, amada, você homem, você pai, entenda uma coisa, é tarefa do homem, é tarefa do pai liderar a sua casa, liderar os seus filhos, e isso vai envolver muita disciplina nossa, vai envolver muito amor, e vai envolver muita determinação de alma, para que eu e você estejamos totalmente ligados com o Senhor. Então, nesta noite, eu gostaria que você, pai, entendesse que Deus conta contigo, a sua família conta com você, e eu vou dizer mais, a sociedade precisa de mim e de você, exercendo uma paternidade que seja bíblica, uma paternidade que tenha a ver com o modelo que Deus nos ensinou para exercê-la. E eu queria então, caminhando aqui, compartilhar com vocês alguns exemplos de paternidade. Por exemplo, Abraão. Quero olhar para Abraão como sendo este exemplo de paternidade, porque lá em Gênesis 18, 19, o texto sagrado diz assim: porque eu o escolhi para que mande a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo, porque eu o escolhi para que mande a seus filhos e sua casa depois dele, que guardem o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo. Abraão, ele é um exemplo de paternidade, um exemplo que Deus escolheu de paternidade para registrar no texto sagrado. E quando você olha para o chamado de Deus para Abraão, a capacitação que Deus deu a Abraão, as orientações, a maneira como Deus foi conduzindo Abraão, mais do que nunca a gente percebe que eu e você podemos ficar tranquilos que estar com Deus e moldado por Deus é a melhor coisa que eu e você podemos ter para exercer uma paternidade saudável, sadia. Abraão entendeu isso, Abraão viveu isso, e por isso mesmo ele é considerado o pai da fé. Por isso mesmo, Abraão, ele foi escolhido para liderar aquela família, e a partir dele, todo um povo se formou, vivendo por fé e na justiça do eterno Deus, e por isso mesmo, todos os pais são, a partir de Abraão, não é isso? Todos os pais são chamados a olhar para Abraão, e olhando para Abraão, possamos de fato ser pais que vivam em retidão, em obediência ao chamado de Deus. Assim como Abraão obedeceu e seguiu a Deus em tudo, eu e você precisamos também seguir ao Senhor. Poderíamos citar tantos outros pais, não é? Um dos pais que eu mais amo na Bíblia é José, marido de Maria, que foi o pai adotivo de Jesus. José é um exemplo clássico de paternidade, de como ele esmerou-se em criar o Senhor Jesus. E aí você pode dizer, pastor, mas pouco se diz a respeito de José na Bíblia. Mas quando a gente olha para todo o contexto em que Jesus foi criado, toda a forma como Jesus foi criado, a revelação que o anjo deu a José, a sua postura, as suas decisões quando da revelação, as suas decisões quando ele soube da gravidez de Maria, nos leva a entender que José é aquele tipo de pai que vale a pena eu e você olhar para ele e a gente aprender com ele. E a gente dizer, Deus, eu quero ser um pai como José. Eu quero ser um pai que tem um coração como o coração de José. E aí eu poderia citar tantos outros aí, e talvez você esteja aí no seu lugar pensando em outros nomes, em outros pais da Bíblia, não é? Talvez você, como eu, se lembre de alguns pais mais recentes. Eu conheço alguns com quem eu tenho tido o privilégio de conviver, não é? E pessoas tão queridas, pessoas de carne e osso como eu e você, pessoas que vivem no presente século e que são homens dedicados, não é? Homens tão abnegados. Sempre me vem à mente as palavras, a primeira vez que eu vi isso, diz que na citação, diz que foi o filho. Recentemente eu ouvi a citação de que foi a filha. Então eu não sei se foi o filho ou a filha, mas um deles, se não todos eles, têm a mesma impressão a respeito de Russell Shedd.
o pastor Russell Shedd, né, alguém disse, olha, a última vez que eu ouvi a menção disso, diz que a filha dele disse o seguinte: eu só acredito que meu pai era pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Um homem que quem conheceu, não é, era muito querido, não é? Um homem que realmente ele transbordava a graça de Deus. Você chegava perto dele, né, a serenidade dele. Um homem tão importante, um homem tão reconhecido, mas que era tão humilde. Que Deus nos dê a graça de sermos como estes homens que a Bíblia e a fé revelaram. Amém? Então esse é o papel do pai na Bíblia. Mas eu queria também olhar para as qualidades de um pai segundo a Bíblia. Talvez se você for buscar outras referências filosóficas, ideológicas, sociológicas, não é? Psicológicas, você vai encontrar um monte de qualidade que as pessoas dizem, né? O pai tem que ser isso, o pai tem que ser aquilo. Viu? Mas eu queria que você, junto comigo, olhasse para as qualidades que a Bíblia diz que um pai deve ter. E olhando para a Bíblia, saímos daqui entendendo quais são essas qualidades, essas características que um pai, segundo a Bíblia, tem. O primeiro deles a gente pode encontrar em 1 Coríntios 3, de 4 a 7, que diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor de Deus, e este amor é o amor incondicional. Sabe, os pais, segundo a palavra, segundo a Bíblia, eles precisam ser pais que amem de forma incondicional. Deus é um pai que ama de forma incondicional. Louvado, bendito e glorificado seja Ele por isso. Amém? Porque como Deus ama de forma incondicional, eu e você podemos alcançar a salvação. Obrigado, queridão. Eu e você podemos alcançar a salvação. Por quê? Porque o Senhor não olhou para nós e considerou quem a gente era. Eu não sei quem você era, mas eu sei quem eu era. E não valia a pena. Não era nada bom. Não que seja hoje, mas a graça de Jesus tem me alcançado. E é tão somente por causa da graça de Jesus. Então, o Senhor Deus nos amou de forma incondicional. E eu e você também, papai, nós precisamos aprender a amar os nossos filhos de forma incondicional. É tão legal quando o filho faz coisa boa, não é verdade? Só faz coisa certa. O pessoal da escola chama a gente lá para elogiar o nosso filho, dizer que nosso filho é isso, nosso filho é aquilo, não é verdade? O pessoal da igreja diz assim: olha, teu filho é isso, aquilo outro. A gente fica, né? Não se aguenta, não é verdade? Mas quando o nosso filho não é tudo isso, quando o nosso filho dá trabalho, quando o nosso filho tem dificuldades, nós passamos por dificuldades com os nossos filhos. E a gente precisou amá-los de forma incondicional. A gente não pode, de forma alguma, abrir mão disso. E quando eu falo de amar de forma incondicional, é claro que eu não estou dizendo que você não deve disciplinar, né, que você não deve orientar, que você não deve repreender. Não é isso. Como diz o texto, né, quem ama não concorda com aquilo que é errado. Isso não é amor. Isso é um amor chicletes que inventaram aí, mas não é o amor de Deus. O amor incondicional, ele é um amor firme, mas é incondicional, não impõe condições. Não impõe condições para que aquele receba o amor. É por isso que Jesus contou a parábola do filho pródigo. Por isso eu e você podemos e devemos entender que assim como nós fomos amados por Deus de forma incondicional, também precisamos amar de forma incondicional. Esse amor, não é? Que Deus deseja que a gente ame os nossos filhos, é esse amor descrito aqui em Coríntios. É esse amor que deve ser reflexo mesmo do eterno Deus. E nós precisamos refletir sobre os nossos filhos.
é um amor paciente, gentil e abnegado, na esperança de que nós poderemos vê-los salvos, alcançados pelo poder de Deus. O nosso amor deve ser um amor incondicional. Eu não sei onde está o seu filho hoje, não sei se seu filho está afastado da fé, não sei se seu filho tem te dado trabalho, não sei, mas eu quero dizer uma coisa a você: creia em Deus e ame o seu filho incondicionalmente. Deus fará a obra, Deus restaurará, porque o poder do amor, ele é incomparável, não se pode deter o amor de Deus, e é esse amor, é com esse amor que nós precisamos amar. Mas também aprendo que uma outra qualidade que nós, os pais, precisamos ter é sabedoria e discernimento. Então, lá em Provérbios 22:6, a Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender isso. Então, você, papai, nós temos que exercer esse tipo de paternidade. Essa é a paternidade bíblica. A paternidade que ela é exercida com sabedoria, a paternidade que ela é exercida com discernimento, a paternidade que é vivida a partir das Sagradas Escrituras. Olha, esposa, como você pode ajudar seu marido? Porque às vezes nós não estamos sendo assim tão sábios, não é tanto discernimento. Eu não sei se é a realidade sua de você, pai, mas eu posso dizer isso por mim, não é? Quantas vezes Berenice me chamou no canto e falou assim: eu acho que você foi duro demais. Eu acho que você foi mole demais. Eu acho que você não fez como deveria fazer. Eu acho que lhe faltou sabedoria. Você tem certeza que é isso mesmo? Então, por isso que eu disse que, embora vocês mães não vão ser pais, vocês podem nos ajudar no exercício da paternidade. Tem sido essa a minha experiência, a Berenice tem me ajudado muito. Então vale a pena sermos pais segundo a orientação bíblica. A sabedoria, ela é crucial para orientar e para educar os filhos. E sabedoria não é inteligência, não é a quantidade de informação que você tem. Tem muito pai que acha que é isso: eu sou inteligente, eu tenho um monte de informação, o meu HD é cheio de informação. E sabedoria não tem a ver com inteligência, sabedoria tem a ver com a capacidade divina de você tomar decisões importantes em horas que são importantes. Então, a sabedoria, ela só pode ser aprendida com Deus. Não se aprende sabedoria noutro canto, noutro lugar, com outro que não, com o eterno e bom Senhor. Então, que eu e você tenhamos isso em nossos corações, que nós, os pais, possamos buscar essa sabedoria em Deus, todos os dias. Essa sabedoria só pode ser alcançada com jejum, oração, na presença de Deus, lendo as Sagradas Escrituras, pedindo a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, para que então a gente possa ensinar de fato e guiar os nossos filhos ao longo da vida. Ontem o Gadioli, não é, falando e tal, e falou sobre as fases, né, do relacionamento com os filhos, e pai daqui, pai dali, não sei o quê, e de repente, não é, ele falou assim: quem tem filhos adultos, levanta a mão. Eu dei aquela tutibiadinha assim, né, de repente me dei conta, os meus filhos cresceram, não tem mais criança, Conceição, está tudo grande, está tudo moço, tudo gente crescida, adulta já. Eu falei: Senhor da glória, e eu olho no espelho, nem me vejo tão velho assim. Mas a verdade é que mesmo na fase adulta, eles vão precisar da gente. E é isso que o Gadioli estava falando naquele momento, né? E assim que deve ser, irmãos, eu e você, precisamos entender que essa sabedoria só Deus é que pode nos dar. Sabe quando ele chega assim: papai, preciso falar com você. Me dá uns 10 tipos de medo, um frio na barriga. Eu falei: Jesus, me ajuda. Você imagina você dar uma dica errada para o seu filho? Então, nós precisamos aprender essa sabedoria com o Senhor Deus. A paternidade bíblica pressupõe sabedoria e discernimento. Em Timóteo, 1 Timóteo 3, 4 e 5, a Bíblia diz assim: que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Mas se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, o que nós aprendemos aqui
é que para ser um obreiro, para ser um pastor que lidere a igreja, ele precisa ter passado pelo crivo da casa. A gente precisa ser um bom pai, um bom marido. Não necessariamente ter teologia, não necessariamente, não é, ser formado na FABAPAR, mas, como diz o apóstolo Paulo, ter passado pela maior e a melhor das faculdades, a vida, a nossa casa, nossa família. Olha só como é importante sermos pais segundo as Sagradas Escrituras. Olha a importância da paternidade bíblica. Nós, os pais, devemos ser exemplos de caráter e de moralidade. Se os nossos filhos olharem para nós e encontrarem em nós alguma falha do caráter, alguma falha em nossa moral, eles vão encontrar em nós falhas. Irmãos, eu sou imperfeito. E se Emanuel e Felipe resolver falar com vocês, vocês vão ficar tão escandalizados. Mas o meu esforço, a minha dedicação diária para que tanto Emanuel quanto Felipe não encontrem em mim falha de caráter e falha moral. Que eles possam dizer assim, ó, papai não é daqueles melhorzão não, mas o caráter do papai é ilibado. A moral do papai, ó, é apurada. Que eu e você tenhamos isso em nosso coração. Que a gente busque em Deus estas coisas, porque é isso que vai fazer diferença na vida deles. É isso que vai ajudá-los a serem seres humanos melhores. A forma como nós gerenciamos a nossa casa, como a gente interage ali dentro de casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa. Papai, escuta bem. Às vezes você acha que porque você dá lá, não é dinheiro, porque você dá lá, não é o melhor para o seu filho, porque você faz carinho nele, porque você brinca com ele, sai passear com ele, você leva ele, não é para fazer um lanche, ou qualquer outra coisa do gênero, você vai jogar bola com ele, você acha que você está conquistando o seu filho. Escute bem. O seu filho quer saber se você ama a mãe dele, mais do que qualquer outra coisa. Você entendeu? Nem um filho trocaria o amor do pai pela mãe por qualquer outra coisa. Estou certo ou eu estou errado? O que um filho quer ver é o amor do pai pela mãe. E quem já viveu essa experiência sabe muito bem como é isso. Portanto, papai, escuta bem. O seu maior exemplo para o seu filho vai ser a forma como você interage com a sua esposa, a forma como você trata a sua esposa. Se você amá-la, se você cuidar dela, se você a tratar como você deve tratá-la, e você prometeu que você a trataria, os teus filhos serão os melhores seres humanos da face da terra, porque eles terão um exemplo dentro de casa. Eles vão olhar para você e eles vão amar serem seus filhos, porque eles sabem que você ama a mamãe deles. Se você fizer isso, você vai refletir os valores e os princípios da palavra de Deus. Então, quero caminhar para o último ponto com vocês, tentando aplicar isso que a gente falou até agora, de forma aí bem prática no nosso dia a dia. Porque não valeria a pena, não é? A gente olhar para a Bíblia, ler na Bíblia, mas a gente não aplicar para as nossas vidas. Então, como é que um papai, segundo a Bíblia, vai agir? O que é que a Bíblia pressupõe para o pai? A paternidade bíblica precisa ser exercida com amor e cuidado diário. Como isso acontece? Pastor, por favor, me ajude. Como é que eu vou amar e cuidar do meu filho e demonstrar isso diariamente? Bom, então vamos lá. Encoraje os seus filhos. Ame os seus filhos, como falei, de forma incondicional. Tenha cuidado para com eles diariamente. Abra mão de outras coisas não é? Que são importantes para você, mas abra mão dessas coisas para estar com seus filhos. A tua presença é mais importante do que qualquer coisa. Uma das coisas que mais marcou a minha infância foi as vezes em que meu pai sentava conosco
isso, eu estou falando essa história lá da segunda infância, a segunda infância entre os 6 e os 12 anos, e eu tinha aproximadamente lá, entre 6 e 9 anos de idade, e eu me lembro de meu pai sentado conosco na sala de casa, contando histórias para nós. E meu pai é muito bom contador de histórias, pelo menos era muito bom contador de histórias naquela época. E ele, sem usar qualquer tipo de artifício, Emanuel conseguia envolver a gente. Então, dedicar tempo ao seu filho é precioso. Um homem de 50 anos lembra-se de seu pai sentado na sala com ele e a irmã, contando uma história com significado, com propósito, com aplicação. E embora ele foi só oral, eu ainda lembro da história que ele nos contou, porque estar com o papai é a coisa mais preciosa para um filho. Então faça isso diariamente, não é? Busque no seu cotidiano ter esse tempo com o seu filho. Ame e cuide de seu filho através de ações e de palavras que reflitam o amor de Deus. Elogie seu filho. Profetize sobre a vida de seu filho. Evite falar palavras ofensivas e de depreciação que vão atrapalhá-lo. Mas também invista na vida espiritual de sua família. Por isso é importante que o pai, ele seja alguém realmente voltado para Deus, que ame a Deus e que ande com Deus. Estatisticamente está comprovado que quando o homem se converte, é mais fácil que a família se converta. Quando o homem toma a decisão por Jesus e ele se volta para o Senhor Jesus, então é mais fácil que toda a família venha. Quando o homem resiste e ele não abraça a fé em Jesus Cristo, e tem ali uma mulher que ama Jesus, que serve a Jesus e segue a Jesus, os filhos até podem ser de algum modo influenciados, e eu louvo a Deus porque no meu caso eu fui, mas veja bem, querido, querida, quando o pai realmente entende isso e ele investe na vida espiritual da família, a influência sobre a família vai ser muito mais poderosa. Isso está comprovado estatisticamente. Então você, papai, você precisa ser o líder espiritual da sua casa. Se você tem uma esposa que é bênção, glória a Deus. Mas entenda, é você que precisa ser esse líder espiritual. Que cada um de nós se dedique realmente a sermos estes homens segundo o coração de Deus. Homens que oremos pelos nossos filhos, que tenhamos comunhão com Deus, que leamos a Bíblia, que realmente nos empenhemos em fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Eu louvo a Deus porque nós temos, pelo menos começamos, né? Agora tem que falar com o Wilson, ver se tem lá, mas começamos com 52 homens fazendo os guerreiros. Quantos estão fazendo os guerreiros aqui? Deixa eu ver. Olha aí que benção, olha. Na próxima quinta-feira a gente vai terminar, não é? Alguns ainda vão mais uma quinta, mas a gente vai terminar o primeiro livro com esses queridos aqui que levantaram as mãos e mais alguns. 52 homens que estão exatamente aprendendo isto. Eu louvo a Deus por sua vida, você que levantou a mão, não é? E os outros amados que estão fazendo, os guerreiros. Porque, irmãos, nós não seremos homens segundo o coração de Deus, se nós não vivermos como Deus espera que a gente viva. Se a gente não investir na vida espiritual da nossa casa, e vocês que levantaram as mãos, quer dizer uma coisa a você, Deus está contente, feliz com você, porque você está investindo na vida espiritual da sua família. Vale a pena, você vai colher os frutos disso, amém? Mas também, de forma prática, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. Eu queria incentivar você, papai, não é, a buscar a sabedoria divina. E se você é mamãe, eu queria incentivar você a buscar também a sabedoria divina, para que você saiba como agir com o seu marido que não está cumprindo o papel dele. Sabe por quê? Porque se você não for sábia, você pode atrapalhar também. Então, peça a graça de Deus, sabedoria, discernimento, para que você seja um instrumento de Deus para despertar e acordar, não é? Este valente que está aí ao seu lado, para que ele também possa experimentar a sabedoria divina. E sabedoria divina só vem através da oração, da dedicação
não é? Na memorização, na interiorização das Sagradas Escrituras em nossa vida. No grupo de guerreiros, né? no curso de guerreiros, tem algo muito precioso que a gente aprende no segundo livro. Vou dar só um spoilerzinho aqui, né? A gente aprende um compromisso que a gente tem que ter com a esposa. Então a gente vai decorar um compromisso que a gente tem com a esposa. É chamado de compromisso precioso. E esse compromisso precisa ser exercido. Nós também vamos decorar, não é? Como nós devemos lidar com nossos filhos. O que é que nós devemos ser para os nossos filhos? O que é que os filhos esperam da gente? O que eles precisam de nós? Então, esta sabedoria que eu me refiro, essa sabedoria que é divina, essa sabedoria que só vem de Deus, e só Deus pode nos ensinar. E que cada um de nós que é pai possa verdadeiramente se deixar ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. E a partir disso, vivermos coisas maravilhosas, poderosas na paternidade. Que cada homem que está aqui, que é pai, cada homem que será pai, que cada um de nós possamos de fato desejar ser um pai segundo as Sagradas Escrituras. Que você, mulher, trabalhe, coopere em oração, em jejum, em dedicação ao Senhor, em exemplo bíblico, para que o seu marido seja um pai segundo a Bíblia. Que nós, enquanto igreja, possamos primar por ensinar todos os homens a serem pais segundo as Sagradas Escrituras, para que desta forma a sociedade seja impactada, tocada, totalmente envolvida pelo poder de Deus, e tenhamos futuras gerações que tenham menos traumas, menos sofrimentos por ausências paternas. Amém? Que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você, enquanto os nossos queridos estão subindo aqui, eu quero orar com você. E queria dizer a você que ser um pai exige de nós uma busca diária de Deus. Nenhum de nós será um pai segundo o coração de Deus, um pai como os nossos filhos precisam que sejamos, líderes espirituais sobre a nossa casa, exemplos de amor, de sabedoria, de provisão e dedicação, se não for com a ajuda de Deus, o eterno Pai. Só Ele pode nos ajudar. Por isso a minha oração é que você, pai, entenda isso e decida realmente viver isso. Que você não dê desculpas, que você não se engane, que você entenda que você precisa se posicionar, que você abandone o orgulho e realmente se renda à voz do Espírito Santo dizendo: eu quero ser um pai segundo o coração de Deus. Ainda que você não tenha tido um pai assim, ainda que você tenha sofrido na sua criação e formação, que você diga: eu quero ser um pai diferente, eu quero ser um pai segundo o coração de Deus. Que as mulheres aprendam sobre a paternidade bíblica a fim de algum modo ajudarem os seus maridos. Que os moços aprendam, que as moças aprendam, e que todos nós possamos reconhecer e agradecer ao privilégio de nós que tivemos os nossos pais, mesmo com as dificuldades deles, e louvar a Deus porque nós tivemos um pai. Que você possa agradecer, mesmo que você não tenha tido um pai presente, mas agradecer a Deus que sempre esteve presente na sua vida. Nesse dia dos pais, que a gente possa ter esse coração grato. E que nós, os pais, entendamos que é necessário muito trabalho e dedicação para ser um pai segundo o coração de Deus. E eu quero dizer a você que as coisas não estão perdidas. Você só precisa se render ao Senhor. Ele tem tudo que eu e você precisamos para sermos pais segundo o coração dele. Sermos pais como os nossos filhos precisam que a gente seja. Sermos pais
como a sociedade precisa que a gente seja. No teu lugar, de cabeça baixa, de olhos fechados, eu te convido, você homem, você mulher, você moço, você moça, a orar comigo. Colocando a sua vida diante de Deus, dizendo: Pai, como é que eu posso contribuir para que a paternidade bíblica seja uma realidade na vida da nossa casa, na vida da nossa igreja, na vida da nossa sociedade? Aí no seu lugar, diga: Deus, eu quero contribuir para que de fato esse ensinamento bíblico seja verdade. Santo Deus, amado Pai, eu te peço, nos abençoe a todos, nos dê a nós que somos pais sabedoria, discernimento, capacidade. Pai, nos guie nesta jornada, Pai. Nós não queremos viver uma paternidade qualquer, nós queremos viver a paternidade bíblica. Paternidade, Deus, que está revelado nas tuas sagradas escrituras. A paternidade demonstrada pelo Senhor e vivida pelo Senhor. É essa que nós queremos. Que cada um de nós se empenhe nisso, Pai. É a nossa oração. Que saiamos daqui todos, sem exceção, dispostos e determinados, Pai, a realmente viver conforme o Senhor espera que a gente viva. Que cada pai que está aqui saia daqui determinado, Deus, a melhorar, a se esforçar, a buscá-lo, a ser na vida de seus filhos a imagem e a semelhança do Senhor. Que os moços que estão aqui, que os jovens que ainda não são casados, que os homens que já são casados, mas ainda não são pais, que eles também se coloquem na brecha e à disposição para serem pais segundo o teu coração. Eu oro assim, Pai, grato e certo de que o Senhor está nos ouvindo, porque oramos em nome de Jesus. Amém